muito obrigado. Eu vou falar aqui no meu próprio nome e também no nome da Unesco, onde eu estou desde um ano o presidente do Conselho Científico para o uso pedagógico da História Geral da África. E também eu próprio sou um historiador, estou a ensinar em Paris e também na minha terra, o Congo, e nas várias universidades da África. Eu queria também agradecer todos os que fizeram possível esse nosso encontro de lançamento destes 8 livros que até hoje são livros muito, muito importantes e que representam uma das grandes aventuras intelectuais do século XX. Porque estes 8 volumes levaram perto de 30 anos para ser acabados, o que é muito. E também é uma obra coletiva que foi escrita na direção de alguns historiadores africanos, a maioria deles já falecidos, quer dizer o Cheikh Anta Diop, o Joseph Kizerbo, o Adouboahen e outros. Mas não é só uma obra de historiadores africanos, porque eles conseguiram também aproximar outros historiadores muito conhecidos do mundo, historiadores da diáspora africana, da América do Norte, da Europa Ocidental, mas também da Europa Oriental no tempo do comunismo. Quer dizer, é uma obra mundial na direção dos africanos. É importante porque, na altura da publicação deste livro, na década 70 e 80, esta publicação era um resultado de uma militância intelectual, política e social que começou muito, muito longo tempo antes. Eu queria dizer que o racismo que vocês aqui no Brasil conhecem muito bem, este racismo começou também contra os africanos na África. É claro que na chamada Antiguidade e na chamada Idade Média não havia realmente um racismo contra os africanos. É o poeta grego Homero que disse que quando os deuses são cansados, eles vão para a Etiópia para descansar e para encontrar fontes de maior filosofia, sapiência, etc. O racismo antinegro é, claro, uma consequência da escravatura e também do colonialismo e, até hoje, do neocolonialismo. Mas, contra este racismo, os africanos começaram a responder realmente cedo. Um dos primeiros historiadores da África, que era um filósofo, é um universitário de Tombuctu, no século XVI, que estava a argumentar que não havia nenhuma justificação para a escravatura dos negros. Não havia nenhuma. Século XVI. Século XVIII, já havia alguns africanos a trabalhar nas universidades da Europa, Alemanha, França, Holanda, e um deles, que era um filho da Costa de Ouro, o presente Ghana, é o Amon Guinea Afer, escreveu um livro dizendo que não havia nenhuma razão, nem religiosa, nem filosófica, nem jurídica para justificar o que tem nenhuma justificação, o facto de que alguns homens vão para a África transformar nos escravos gente livre.
Portanto, esta ideia continuou até o século XIX, quando já temos lá muitos intelectuais da América do Norte, da diáspora, também na África própria. Alguns deles, como o Edward Blyden ou o Africanus Orton, começaram já a dizer, a apresentar algumas das teses que ficam agora naquela coleção da História Geral da África. A militância política, é verdade, tem uma importância muito, muito grande, porque os chamados pais das independências africanas, todos deles eram um pouco historiadores ou cientistas no campo das ciências sociais. Por exemplo, o Nnamdi Azikiwe é o primeiro que escreveu, no fim da década 30 do século XX, um livro sobre o renascimento africano, dizendo que a África tem uma história muito, muito longa, e por isso nós podemos acreditar a ideia de renascimento. E também o Kwame Nkrumah, quando o país deles ficou independente no ano 57, já começou a preparar uma grande história da África, e foi ele que mandou a procurar o doutor, que você conhece muito bem, Dubois, dos Estados Unidos, que é também o primeiro negro a ter um doutoramento de História na Harvard University. Quer dizer que a preocupação de História é uma preocupação fundamental no campo da luta dos povos negros para a liberdade, igualdade, e também no campo da construção de novas sociedades. E o Kwame Nkrumah organizou um encontro em 62, em Accra, dizendo: agora somos independentes, vamos escrever uma nova história. É verdade que a Unesco, nessa altura, conheceu uma mudança do seu equilíbrio, porque já havia dezenas de estados novos vindos da África que estava a fazer uma pressão porque esta grande organização internacional organiza a possibilidade de escrever este livro. Houve assim meios financeiros para organizar um encontro de mais de 300 historiadores de todo o mundo para escrever esta história. Naquela altura eu próprio era jovem e consegui entrar nesta equipe para escrever 2 papéis no volume 6 e 8. A nossa preocupação, eu queria dizer a nossa preocupação, apesar do facto que eu próprio não fiquei na direção daquela obra, a nossa preocupação era de responder ao racismo não com outros argumentos racistas, mas responder num campo onde não havia possibilidade de negar as nossas ideias, o campo da ciência social. É por isso que, lendo estes 8 volumes, vocês vão ver que há lá dentro novidades, inovações técnicas e também metodológicas, epistemológicas, que são muitas. Eu queria só apresentar algumas delas. A primeira é a ideia de que a história da África pode ser só pluridisciplinar. É claro que é história, mas precisa também de basear-se sobre antropologia, etnologia, sociologia, teologia também e filosofia. Portanto, uma abordagem pluridisciplinar. A segunda era que a história da África precisa de ser uma história continental.
é uma ruptura com aquela visão dos europeus que estava a apresentar a África como um lugar de tribos, de etnias hostis uma contra a outra. Era ter uma abordagem continental, mas também uma abordagem que seja capaz de integrar o que os africanos fizeram no mundo. Porque é um tempo muito, muito longo desde que os africanos são no mundo. Os africanos não são só povo do continente, mas participam nas dinâmicas do mundo pelo meio da imigração, seja voluntária ou forçada. Temos, portanto, africanos na Índia, desde um tempo muito, muito longo, talvez desde o primeiro milenário da nossa idade. Temos também africanos no Meio Oriente, na Europa, antes da escravatura. E temos também, é claro, africanos no continente americano. Quer dizer que a história das diásporas é ligada com a história da África propriamente dita. A terceira característica técnica é a ideia de que a abordagem da história da África precisa de ser feita de dentro da África e não de fora, de dentro da África, porque são africanos que fizeram e que estão a fazer a sua história. Isso também é uma ruptura com aquelas considerações de alguns filósofos da Europa do século XVIII, dizendo que a África nem tem nenhum lugar na história do mundo. E, afinal, é também a ideia de que, às vezes, que é muito importante de considerar alguém de fora para ver como é que ele anda. Isso quer dizer que é útil, era útil, é útil até hoje. Será útil também ver a África de fora, ver a África das diásporas africanas, porque estes africanos de fora são africanos e as dinâmicas das diásporas podem aprender muito sobre as dinâmicas culturais, sociais e políticas do continente. E depois estas considerações técnicas, eu queria dizer, não tenho tempo para entrar na cada um dos 8 volumes, dizendo o que vocês vão encontrar. Quando você está a ver as nossas teses, eu queria dizer que são 5 ou 6. A primeira é a tese da anterioridade das civilizações africanas. Isso não quer dizer só que a África é o berço da humanidade. Este é agora muito conhecido. Quer dizer que as técnicas, os saberes, os meios da organização social, as religiões, tudo isso nascerá no continente africano. Isso é muito importante porque é aquela ideia do poeta grego Homero, quando disse que quando os deuses são cansados, voltam para a África encontrar filosofia. A segunda tese é a tese da continuidade das civilizações africanas. Isso não quer dizer imobilismo, quer dizer a ideia de construir o presente e o futuro baseando-se sobre o que aconteceu no ano passado e no tempo passado. É uma gestão da herança que permite de construir o futuro. É por isso que, nesta altura de escrever os livros, os materiais para uso pedagógico, nós vamos organizar um novo símbolo, que é este
Sankofa é um pássaro que diz que quando você precisa de ir de frente, não esqueça olhar também para trás. Portanto, para avançar, precisa de ver e de olhar para trás. Quer dizer que o presente, o futuro e o passado têm uma ligação muito forte que nós precisamos de conhecer e também de respeitar. A continuidade não nega as rupturas, porque história é mudanças. Mas a África é o continente, e a diáspora também, o continente onde continuidade e rupturas formam um conjunto muito original. Terceira tese é a tese de abertura do continente. Há geógrafos que dizem que a África é um continente fechado. Isso não é verdade, porque antes do conceito de globalização, há historiadoras que falam de economias mundo. Havia 3 economias mundos, um centrado sobre o Oceano Índico, o outro sobre o Mar Mediterrâneo e o último sobre o Oceano Atlântico. E a África foi, desde o início, membro muito importante daquelas 3 economias mundos. Quer dizer que a África é um continente não só que está a fazer a sua própria história, mas que participa também numa dimensão muito importante para a produção do mundo, para a produção das economias mundos e depois para a produção da civilização mundial. A quarta hipótese é que estes encontros com gente vinda de fora têm também dimensão muito duras, exploração, escravatura e tudo isso. A ideia é que a África não foi aquela que iniciou o processo de escravatura. A África sofreu do processo, mas ela tem a capacidade de apropriar-se oportunidades, seja técnicas, seja intelectuais, seja religiosas, para continuar a construir-se. É o Edward Blyden que disse, normalmente, quando você olha a história do mundo, com o que aconteceu à África, normalmente a África devia ser morta, mas não morreu. Quer dizer que fui capaz de recuperar a situação para continuar a viver até hoje. Esta ideia é também muito perto da ideia de resistência. Por isso somos lá numa situação de concordância perfeita, porque a história das diásporas africanas na América é, desde o início, uma história de resistência. É o Bob Marley que disse, fighting on arrival, fighting for survival. É sempre uma dimensão da luta, da resistência no tempo de escravatura, no tempo da chamada democracia racial, e até hoje, depois daquela lei de 2003, precisa de continuar a resistência para a aplicação, a concretização desta lei. Portanto, resistência é uma temática muito importante na história da África e dentro destes 8 volumes da história da Unesco. E, afinal, há a tese de renascimento. Seria um erro considerar que esta tese nasceu só há 20 anos atrás, quando o presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, lançou ainda este conceito de renascimento. Na verdade, começa muito cedo,
é o Africanus Horton que disse: vamos fazer ainda o que os nossos pais eram capazes de fazer na antiguidade. O Blyden também, no fim do século XIX, voltou àquela ideia. O Azikiwe, o Kwame Nkrumah, o Leopold Sédar Senghor, o Cheikh Anta Diop próprio, todos estes historiadores que escreveram este livro, disse: é possível que a África renasça. Mas o problema é como organizar este renascimento, quais são as condições para fazer possível este processo. Nós estamos a dizer hoje que este processo de renascimento será possível só quando a África vai aproximar-se, arranjar um viver junto com as diásporas. É por isso que a União Africana decidiu de considerar as diásporas africanas como a chamada sexta região da África. Hoje, portanto, depois da publicação deste livro, ninguém pode negar o facto de que a África não só tem história, mas a África é também um membro muito importante na história do mundo. Mas até hoje você sabe que há alguns políticos vindos de fora que vão, alguns deles para Dakar, alguns para Kinshasa, alguns, aliás, dizendo que o homem, o chamado homem negro, não tem um papel importante na história. Isso quer dizer que a luta contra o racismo não para. A luta contra o racismo não para. É por isso que nós precisamos continuar não só a estudar a nossa história, mas também a fazer que os conhecimentos sejam mais amplos, mais precisos também. É por isso que eu queria dizer que o projeto de uso pedagógico é um projeto que é muito importante, porque hoje, no continente africano, nós já somos 1 bilhão e 65% desta população são jovens que não conheciam nem escravatura, nem colonialismo, nem independência, e que a maioria deles não conhece a história. E para nós é um dever muito importante de transmitir esta produção intelectual para aquelas novas gerações. É claro também que há os mesmos desafios presentes aqui no Brasil. É por isso que, para concluir, estou a olhar aqui muitos jovens que estão a estudar aqui história, filosofia, sociologia, antropologia. A minha ideia é que os jovens precisam de ficar, em primeiro lugar, com uma modestia para aprender o que os velhos fizeram no campo intelectual. Mas esta modestia não precisa de ser só uma modestia, porque o seu dever, o seu desafio é de continuar o que nós já fizemos. Nós paramos esta série de livros na década 80. Já faltam 30 anos, que são anos de mudança, que são anos de desafios, que são anos em que o Brasil acabou de ser um país subdesenvolvido para ficar o chamado país emergente. Quer dizer que a África também é um continente emergente. Para isso, vocês são as pessoas que vão continuar a escrever esta história da África e dos povos africanos. Eu queria dizer também que os livros não precisam de ficar nas bibliotecas. Os livros precisam de ser lidos, talvez destruídos, porque precisa de ser usado. Um livro
um livro que não é usado não é um livro. E isso é claro. Eu gosto muito dos jovens que estão lá a escrever nas páginas do livro com tinta vermelha, dizendo eu não concordo com isso. Isso é a via para avançar no conhecimento, dizendo que agora temos já possibilidades de ir para a frente. E também somos numa altura onde técnicas novas aparecem. É claro que há uma luta de dimensão mundial para produzir outros meios de ter acesso no conhecimento. São livros no internet, são filmes, são as chamadas técnicas de comunicação modernas. Você precisa de apanhar estas técnicas para participar com este conhecimento e esta produção na luta que está a ser organizada na dimensão internacional. Eu queria acabar a minha apresentação dizendo que é uma alegria de ficar aqui com vocês, e também eu tenho um sentimento de orgulho porque estou a ver que a minha ideia é que os povos africanos são povos de pé, un peuple debout. Eu estou a ver que aqui, desde a primeira fase da chegada dos africanos aqui, só há luta, 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 luta. A história não é uma história de paragem, a história é um facto de avançamento só pela luta, pela organização, pela solidariedade. É isso que é a minha última palavra, dizendo ainda que Brasil e a província de Bahia é a nossa terra para nós todos africanos. Estamos a considerar que essa terra é uma terra africana, mas também é uma terra brasileira, porque o Brasil também tem uma dimensão muito, muito importante, que é uma dimensão africana. Muito obrigado a todos.